Meu nome é Soraya Câmara, eu sou comunicóloga e escritora e hoje vou analisar mais um texto que eu escrevi, desta vez sobre razão e emoção. O título é o seguinte: é possível existir um equilíbrio entre razão e emoção? Dentro do ser humano e na sua conduta, na sua ação? É possível viver esse equilíbrio? É isso que nós vamos analisar. Antes eu gostaria de falar que eu tenho um blog, www.sorayacamara.com, Soraya com Y e H no final, e tem uma página no Face, Soraya Câmara, Soraya com Y e H no final. E estou aqui no YouTube também. Bom, apesar da emoção e razão parecerem opostas, contrárias, antagônicas, elas não são. Elas são interdependentes e complementares. Elas não são antagônicas dentro da gente. Como muitos pensam, a emoção é uma coisa, a razão é outra. Não, eu vou mostrar nesse texto aqui, analisando que emoção e razão são interdependentes. Uma não existe sem a outra. Não existe sem a outra. Vivemos constantemente um fluxo entre emoção e razão, constantemente dentro de nós. Nós vivemos um fluxo entre emoção e razão. Em certos momentos, elas se confundem, razão e emoção, inclusive. Elas se confundem. Portanto, é uma ilusão o embate entre as duas, ambas, razão e emoção. É uma ilusão, não existe esse embate. As duas qualidades estão em nós e se confundem. Na realidade, a emoção e a razão se cruzam, né, a todo instante em nós. Essa é a verdade. Somos feitos de emoção e razão ao mesmo tempo. E quanto mais o ser evolui, mais ele consegue chegar mais perto do equilíbrio entre razão e emoção. Quanto mais ele evolui. E é importante chegar nesse equilíbrio cada vez mais, muito importante. Por quê? Porque a razão é fato e a emoção é fato dentro de nós. E se confundem. Então, temos que buscar cada vez mais o equilíbrio entre razão e emoção, nas condutas, no modo de pensar, nas ações. Então, somos feitos de emoção e razão. Isso é fato. Dessa forma, são necessários anos de experiência para chegar mais perto um pouco do equilíbrio entre razão e emoção. Anos de experiência e numa vida constante de busca do autoconhecimento. Uma constante busca do autoconhecimento. E com acertos e erros, e muitos acertos e erros ao longo da vida, para chegar cada vez mais perto do equilíbrio entre razão e emoção, que é difícil alcançar cada vez mais esse equilíbrio, é muito difícil, por isso que tem que ter uma estrada longa de experiência, de dores, de erros, de acertos, de autoconhecimento, que é uma coisa pessoal, a estrada, para poder chegar cada vez mais perto do equilíbrio entre razão e emoção. E nunca chega à perfeição, ser humano, do equilíbrio entre razão e emoção. A não ser os mestres espirituais que encarnam. Aí é uma outra razão a deles. Mas o ser humano não chega à perfeição. Não chega à perfeição. Ele está sempre buscando a perfeição e o repouso. E isso é o que nos impulsiona na vida. É um aspecto filosófico agora que eu estou falando. Buscar a perfeição, buscar o equilíbrio entre a razão e a emoção.
A gente busca cada vez mais, vai encontrando cada vez mais, conforme o merecimento e o autoconhecimento, mas nunca chega à perfeição. Porque se a gente chegar à perfeição, a vida perde o sentido aqui na Terra. A gente está sempre buscando, buscando, buscando. Essa é a dinâmica. Então, dessa forma, as emoções são muito importantes. Por que as emoções são muito importantes? Elas são muito importantes porque nos fazem humanos, no sentido pleno do termo. As emoções nos fazem humanos no sentido pleno do termo. Então, elas são muito importantes. Devemos, então, perseguir, desculpe-me, qual o ideal? A difícil prática, é difícil, do equilíbrio entre razão e emoção cada vez mais. Por quê? Porque a razão e a emoção está em nós, é fato, e elas se confundem em nós. Então, nós temos que buscar esse equilíbrio cada vez mais, perseguir esse ideal. Para quê? Para sermos seres humanos mais felizes, mais equilibrados, mais realizados, enfim, para ser um ser humano melhor. Porém, existem pessoas que são mais racionais do que outras, lógico. Tá no desequilíbrio? Tá. Mas são mais racionais do que outras. E existem pessoas que são mais emoção e sentir, sem dúvida. Também podem estar no desequilíbrio. Se for muita emoção, um sentir exagerado, também pode estar no desequilíbrio. Mas eu, Soraya, prefiro as pessoas que sentem do que as pessoas que racionalizam. A vida me ensinou isso, a experiência da minha vida. As pessoas que racionalizam, que privilegiam a razão, que põem a razão acima de tudo, de você, dele próprio, inclusive acima dele próprio, são pessoas insensíveis, as chamadas pessoas frias. E elas podem te virar as costas, se você precisar de alguma coisa, sem medo e sem dó. Porque a razão deu ordem para elas. Elas não pensam em pestanejar, em virar as costas. Porque a razão nelas é muito maior do que a emoção. Muito maior. Elas privilegiam a razão. E quem sente, quem tem emoção, quem privilegia o sentir a emoção, muitas vezes, são pessoas sensíveis. Pessoas que têm empatia, pessoas que sentem a dor do outro, que se emocionam. Eu quero perto de mim pessoas que sentem e se emocionam. Não que não tenham razão, tem, elas utilizam a razão, mas privilegia em muitos momentos a emoção e o sentir. Eu prefiro essas que privilegiam a emoção e o sentir. As pessoas que têm tendência, como eu falei, à racionalização, são aquelas que privilegiam, novamente falando, a razão. São insensíveis, gente, são insensíveis. Elas põem a razão acima de tudo. Já as pessoas que têm emoções, sentir, privilegiam o quê? O sentir. E geralmente são mais amigas e confiáveis. Essa é a realidade do mundo. Pessoas que privilegiam muitas vezes mais a emoção e o sentir, e outras que privilegiam a razão. Essa é a realidade da Terra, é a realidade do mundo, acontece muito. Agora, todos nós, inclusive quem privilegia a emoção e o sentir, e quem privilegia a razão, todos devem buscar cada vez mais o equilíbrio entre razão e sentir. Todos, inclusive, repetindo, quem privilegia a emoção e sentir e quem privilegia a razão. Deve buscar cada vez mais o equilíbrio. Porém, como eu já disse, apesar de todos nós
temos que buscar cada vez mais o equilíbrio entre razão e emoção, eu prefiro perto de mim quem privilegia a emoção e sentir do que a razão. Não tenho dúvida. As melhores decisões, são tomadas com equilíbrio entre razão e emoção. Próximo de um equilíbrio, né? Entre razão e emoção. São as melhores decisões. Assim, o caminho para o sucesso qual é buscar cada vez mais o equilíbrio entre a razão e a emoção. Isso é a verdade. Por isso que existe dentro de nós, existe a emoção, o quê? A emoção é a razão. Tem uma razão. Tem uma razão. Espero que eu esteja sendo clara. Agora, segundo Nietzsche, ele falou um pensamento maravilhoso, profundo. Só podia ser Nietzsche, né? A razão tira a emoção da vida. A razão é aquilo que eu falei. Quem muito racionaliza se torna uma pessoa fria. A razão tira a emoção da vida. A emoção da vida. E é a emoção que nos faz humanos. É a emoção. Então a razão exacerbada, ela apaga, em certo sentido, a emoção. E a emoção que nos faz humanos. Perdoe-me. A emoção que nos faz humanos. Portanto, a razão tira a emoção da vida. E a emoção é algo maravilhoso, eu vou falar agora. Por que é tão importante também a emoção? Não só porque ela nos torna humanos, mas tem mais coisa que eu vou falar aqui importante. Então, Nietzsche tem razão? Com toda razão, ele tem razão. Com toda razão. A emoção faz com que o ser humano transcenda, em certos momentos, a razão, o intelecto, e alcance voos inimagináveis pelo sentir. Aí entra a intuição, o universo da intuição, que tem que transcender a razão para você chegar ao universo da intuição. Então, repetindo, a emoção faz com que o ser humano transcenda em certos momentos a razão, o intelecto, e alcance voos inimagináveis pelo sentir. Em certos momentos. É complexo, eu considero esse texto bem complexo. Eu considero entender a necessidade do equilíbrio entre a razão e a emoção, cada vez mais, e ao mesmo tempo o momento que se faz necessário a transcendência da razão, do intelecto, para alcançar voos inimagináveis pelo sentir, que aí entra no universo da intuição. Eu não considero esse texto muito fácil, eu considero esse texto bem difícil, o assunto, com nuances e complexo. Eu espero que eu esteja conseguindo passar a mensagem. Portanto, o equilíbrio entre a razão e a emoção está além da compreensão humana. A verdade é essa, o equilíbrio entre a razão e a emoção. Porque tem esse momento da transcendência da razão, para viver o universo da intuição, pelo sentir. Então, o equilíbrio entre a razão e a emoção está além da compreensão humana. Obrigada, espero que eu tenha passado o recado. E, portanto, não existe, é uma ilusão o embate entre razão e emoção. Há um fluxo constante em nós, constante entre razão e emoção. Obrigada, boa noite.